Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 4:04. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Marco Guarizo. Estamos aqui mais uma vez. Para você que está chegando agora no CBN Esportes, muito boa tarde. O Rafael Pio está aqui acompanhando em loco. O problema é que o Pio ainda está recuperando a poderosa voz. Por isso, hoje estaremos aqui mais uma vez apresentando o CBN Esportes, segunda edição. Acho que amanhã o Pio já vai estar bem. Acho, mas a gente está torcendo para isso, Pio. Mas enquanto isso, vamos trazendo os principais destaques do CBN Esportes desta terça-feira. Ángel Romero é apresentado no Corinthians, tira uma selfie, fala em retorno com títulos. A saída conturbada na primeira passagem também foi assunto. E a dupla campineira, o seu destaque, Júlio Nascimento. Oi, Guarizo. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani se acertou com o Corinthians e vai emprestar o lateral Bidu com o direito de compra fixado. O Timão também deve ficar com 20% dos direitos econômicos do lateral de 23 anos. E na Ponte Preta, novidade sobre a situação envolvendo o Alisson. O meia, que se desligou da macaca através de uma liminar na justiça, deve mesmo reforçar o Cruzeiro no ano que vem. Valeu, Júlio. Você volta durante o programa com as notícias de Guarani e de Ponte Preta. E Fábio Scheibe acompanha o percurso de los tricampeones del mundo. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvinte CBN. É uma loucura o que está acontecendo na Argentina neste momento, né? Desde domingo, quando a Argentina se sagrou tricampeã mundial de futebol, as pessoas estão nas ruas, estão comemorando, mas a partir de hoje teve a cereja do bolo, né? Que são jogadores com a taça, com a Copa do Mundo no colo, passeando e festejando pela cidade. Os jogadores chegaram nessa madrugada no aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, e foram direto, ou tentaram ir direto para o centro de treinamento da seleção argentina, mas o percurso foi tomado pelas pessoas, muita gente nas ruas. Os vídeos que circulam na internet são uma coisa espetacular, tanta gente acompanhando esse percurso do time. Eles dormiram, descansaram. Hoje de manhã o Messi até fez aquela tradicional foto com a Copa deitado junto à cama, feliz da vida, e depois ao meio-dia eles saíram com destino ao Obelisco, do centro de treinamento, que dá uns 30 quilômetros mais ou menos do Obelisco, mas até agora não chegaram, viu, Guarizo? É tanta gente nas ruas celebrando, comemorando esse tricampeonato, que o ônibus não consegue passar, está indo a uma velocidade muito baixa, todos comemorando. Estima-se que 4 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população da Argentina, estão acompanhando esse trajeto até o Obelisco, que seria o ponto final, onde tradicionalmente é celebradas as conquistas, onde há manifestações na Argentina, mas devido à segurança, as autoridades pediram para que o ônibus não chegue até o Obelisco, vai ficar do lado, vai ficar nas ruas próximas ao Obelisco, para poder as pessoas conseguirem ver os jogadores celebrarem lá de cima, porque é uma festa imensa, é um formigueiro humano, viu, Guarizo? Não sei se você está acompanhando pela televisão, daí do estúdio, mas é muita gente nas ruas, as pessoas estão enlouquecidas. O que chama atenção também é os jogadores em cima, jogando muitas bandeiras, camisas, o Messi sempre tão com comportamento tão tranquilo, tomando Fernet, né? Aquele tradicional licor, tradicional bebida que se toma na Argentina, então, todo mundo celebrando lá de cima. Hoje a festa não vai terminar, viu, Guarizo? Uma manchete do tamanho da festa da Argentina com Fábio Scheibe. Merece, 36 anos de espera, milhões de pessoas na rua, 10% da população, sensacional. E o seu primeiro destaque, Carlão de Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Realmente, Buenos Aires em festa, também puderam, título muito esperado, Messi batendo recordes e mais recordes
de curtidas no Instagram, realmente vive um momento sublime. Agora já me deparo com uma notícia aqui que ele deve permanecer até a próxima Copa. Agora muito mais leve, né? Talvez sem aquela cobrança, e mais velho, vai realmente para curtir. Pode ser, para nós que gostamos tanto do futebol do Messi, é claro que não vai estar no mesmo nível, mas é sempre bom poder desfrutar desse jogador, desse monstro sagrado do esporte. Ele mudou de ideia ou é o Valdano que tá fazendo pressão para ele ficar? Então, deixa eu ver, já me chamou a atenção aqui e tal, ele quer ir lá, Messi vai disputar, lá, garante, é isso aí, garante Valdano. Então, e o Valdano é um cara presente, né? Vamos ver. Sem dúvida, Valdano tantos anos dirigente do Real Madrid, rival do Messi, né? Mas campeão em 1986. CBN Esporte, segunda edição, tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, Bolacha. Produção de streaming, Daniel França. Gravações e supervisão técnica, Marcelo Eloy. Reportagens, Júlio Nascimento e Fábio Scheibe. Comentários, Carlão de Freitas. Coordenação de esportes, Rafael Pio. E a direção geral da CBN Campinas, de Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. E toda a produção de Rafael Pio também, sejamos justos. Vamos pro intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Bom, Mário Quintino, eu já te dei boa tarde, mas para os ouvintes do CBN Esportes, boa tarde novamente. Como é que está a situação das rodovias aqui da região? Oi, Guarizo. Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo aí que nos acompanha. Eu trago atualizações da rodovia Campinas-Montemor. Mais cedo nós comentamos sobre um acidente que aconteceu na altura do Jardim Rosolém, em Hortolândia, na pista sentido Campinas. Agora a situação já é mais tranquila na rodovia, então nosso ouvinte já faz um bom caminho para quem vem em direção de Campinas. Ainda tem uma lentidão na altura do Parque Santa Bárbara, mas depois melhoram as condições. Em direção de Hortolândia, apesar da movimentação já intensa, por enquanto segue aí sem pontos de parada. E atenção na rodovia Anhanguera, no trecho entre o Nova Aparecida e o bairro Matão, em Sumaré. Tem lentidão na pista marginal, por isso, se você puder, siga pela pista expressa, que por enquanto segue aí sem problemas no sentido interior. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até já. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. O Sada Cruzeiro abre hoje a 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Se vencer o América Montes Claros, termina 2022 na liderança da competição. O Vôlei Renata joga por essa 11ª rodada na quinta-feira contra o Minas. A equipe de Campinas está na segunda colocação com 22 pontos, 2 a mais que o SESI, terceiro colocado. Conheça o Orion. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas, segunda edição. 4h17. Mandar um abraço aqui. Primeiro pro Xará. Marco De Felice, a audiência continua. E o Diogo Rogério Godoy, legal ver o Guarizo no CBN Esporte. Obrigado, Diogo. Matando um pouquinho a saudade, né? A equipe do Rafael Pio é fantástica. A gente de vez em quando volta para as origens também. Obrigado, viu? Mas isso só porque o Pio tá sem voz. Amanhã esperamos o Pio de volta. E o atacante Ángel Romero está de volta ao Corinthians. O paraguaio foi apresentado e já falou em títulos no retorno ao timão, Roberto Lioi. Romero está de volta. O atacante paraguaio foi apresentado nesta segunda-feira como o primeiro e, por enquanto, único reforço do Corinthians para a próxima temporada. Já trouxe um ar nostálgico. Antes de responder às perguntas da coletiva, Romero repetiu a selfie que fez em 2017 e tirou uma foto com jornalistas presentes. Em 2017, Romero tirou uma selfie após a vitória por 3-2 contra o Palmeiras, jogo que foi fundamental para o título brasileiro de 2017. O paraguaio voltou para casa.
como sempre falo, eu nunca saí do Corinthians. Sempre acompanhava o clube. Coisa pendente que eu tinha de voltar, né? De voltar para casa. Sempre é bom voltar para casa, então por isso que a minha decisão e da minha família também, né? Eles foram a gente foi muito feliz aqui, então sempre é bom voltar onde a gente realmente foi muito feliz. Na primeira passagem, Romero atuou pelo Corinthians entre 2014 e 2019. Conquistou 2 títulos brasileiros e 2 campeonatos paulistas. Em 2019, estava com contrato com o Corinthians, mas ficou afastado o tempo todo por uma discordância sobre o novo vínculo com o então presidente André Sanches. A minha saída foi um pouquinho rara, né? É óbvio que a gente não queria sair dessa forma, né? Num clube onde a gente jogou, onde eu joguei muito tempo, mas é parte do jogo, é parte da vida também. Agora eu quero fazer novamente uma história daqui para frente com o Corinthians, né? Ganhar o mais importante, né? Voltar a ganhar títulos. Romero tem agora 30 anos e assinou vínculo por 2 temporadas com o Corinthians. Após sair do clube em 2019, ele atuou pelo São Lourenço da Argentina e o Cruz Azul do México. No time argentino, jogou ao lado do irmão gêmeo, Oscar Romero, que hoje é meia do Boca Juniors. Ángel disse que seria bom atuar ao lado do irmão novamente, mas ele destacou que Oscar está bem no Boca Juniors e não deu sinais que isso possa se repetir no Corinthians. De São Paulo, Roberto Lioi. Pra gente falar da volta do Romero ao Corinthians, primeiro uma pergunta a Fábio Scheibe, né? Qual o momento que você prefere, a selfie ou a embaixadinha de cabeça, Fábio Scheibe? É um grande jogador paraguaio que agora, tendo o compatriota Gustavo Gomes também nos derbys aí, que vão vir pela frente em 2023, vai ser um tempero a mais para esse grande clássico, não é, Guarizo? O titular contra o reserva da seleção, né? Brincadeira à parte, antes da gente falar do Romero, tem mensagem de ouvinte aí, Carlos? Opa, tem mensagem, Guarizo. Se prepare aí. Pois olha não. Só. Boa tarde, Marcos. É o Guilherme do Ouro Verde. O Rafael não tá piando? Será que amanhã ele volta a piar de verdade? Hein, Marcos? Piano não tá, mas tá se matando de rir ali fora, ó. Guilherme, obrigado, viu? Nosso amor. Eles adoram quando eu sou chamado de Marcos, é impressionante. Vamos falar do Ángel Romero, um dos maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena, desde que ela não tinha esse nome. É aquele jogador que a gente vê algum limite nele, mas é aquela raça corintiana, né? Que é o que o torcedor do Corinthians gosta, né? Hoje pela manhã nós falávamos disso, o Corinthians ele tem um DNA que muitas vezes o seu torcedor prefere muito mais um jogador aguerrido como esse, que é o Romero, do que um jogador cerebral. É o DNA do clube, é um clube movido pela paixão, é a raça, aquela coisa, né, corintiana, e por isso o Romero ele fez tanto sucesso e faz sucesso, né, no Corinthians. O torcedor se sente representado. Tecnicamente, não sei se vai acrescentar muito, mas é um jogador que, nesses planos táticos de hoje, ele se encaixa, né, o famoso atacante tático, realmente, que volta para recompor e tal, mas nos últimos momentos dele de Corinthians, ele até que teve boas participações técnicas, eu digo, marcando gols, sendo um cara importante. Então, creio que vai ajudar. Mas, claro, ainda não é um reforço, assim, do tamanho do Corinthians, né? Ele mesmo fala em disputar títulos. Você já vê essa virada no Corinthians aí para chegar disputando o título, mas com o Palmeiras, né? O São Paulo chegou nas finais, a gente vai falar de São Paulo daqui a pouco, mas você vê o Corinthians já como candidato a título? Guarizo, eu acho que num campeonato em que você tem o mata-mata, o Campeonato Paulista é assim, aí te dá a possibilidade, né? No caso do Corinthians, aí eu vejo possibilidade sim, mas num campeonato por pontos corridos, a gente vai para o Campeonato Brasileiro, aí você enfrentar um Palmeiras, um Flamengo, ainda tá muito difícil. E vou falar para você, o Atlético Mineiro, vamos ver como que vai ser esta reorganização do Atlético, mas hoje, tirando esses três, eu acho um pouco provável que apareça aí uma quarta força para atrapalhar essas equipes com relação ao Brasileirão.
Já o Paulista, né? O Paulista o mata-mata, é um jogo só, né? A semifinal passa... A semifinal é um jogo só, e a final 2 jogos. Então, aí existe uma possibilidade. Agora, se fosse um Campeonato Paulista por pontos corridos, dificilmente algum clube tiraria do Palmeiras, porque a diferença hoje é grande. Em campeonatos por pontos corridos, a parte financeira, ela entra. Sim. Em mata-mata, ela ajuda também, mas de repente pode aparecer alguma zebra. Tanto é que o Palmeiras não fez a final com o Flamengo pela Copa Libertadores, mesmo tendo um time mais forte que o Atlético Paranaense. Isso que a gente tá voltando pro futebol brasileiro, né? Copa do Mundo que o diga, então. Oi, Karina Luna, boa tarde para você. Obrigado pela audiência aqui no YouTube. No São Paulo, o meio atacante Nicão foi liberado pela diretoria e deve assinar com o Cruzeiro para a temporada 2023. Quem já chegou ao tricolor, Wellington Rato, ex-Atlético Goianiense, negociado por 5 milhões de reais e já treina no Morumbi. Vou começar com o Fábio Scheib. Dispensaria o Nicão, Fábio? Eu sempre achei que o Nicão foi um belo jogador no Atlético Paranaense, mas aquele típico jogador que se encaixa num time só, né? Às vezes vai para outro time, o peso da camisa às vezes acaba influenciando, mas eu gostava bastante do Nicão. Nicão, como se você deve saber, começou no Palmeiras, na base do Palmeiras, sabia, Guarizo? Ele passou vários times na base, Santos, Mirassol, né? Santos, Palmeiras, depois voltou para o Santos. Eu lembro que tinha matérias do Nicão, como tinha do Neymar, menino de 13 anos, que é promessa de virar um dos maiores, tal, e um dos times que ele passou pela base foi o Palmeiras mesmo. Essas matérias eram ainda na época... Uma dessas atrocidades que fazem com os jogadores, né, põe um peso maior nele quando o moleque depois acaba não vingando, né? Quantos Messis novos vão surgir agora, né? Quantos Pelé já surgiram. Exato, e além do Nicão, o Léo Pelé, Carlão, tá saindo pro Vasco também, se o Vasco puder contratar, né, que tá tendo uma confusão lá por causa do Maxi Lopes ainda, mas o São Paulo ele tá dando uma enxugada no elenco para ficar com cara de Rogério Ceni. Tá em transição ainda, você vê mais ou menos nesse patamar do Corinthians, como que você vê o São Paulo? O São Paulo um pouco abaixo, o Corinthians ainda... dá para fazer frente ao Palmeiras, falando aqui de Campeonato Paulista. O São Paulo já não vejo assim. Claro, futebol nos prega peças, mas numa situação normal, eu acho difícil o São Paulo encarar o Palmeiras de igual para igual com relação a título. É um processo de formação, né, de transição, de reorganização. 2022 foi muito tumultuado no São Paulo. Se esperava muito da final da Copa Sul-Americana e a equipe acabou naufragando. Tanto é que o 2023 saudável dependeria muito da final da Sula e isso não aconteceu. Então São Paulo, eu não sou aqui nenhuma mãe de Ná, mas eu estou prevendo mais um ano complicado para a família tricolor. Se der tempo, no próximo bloco, vamos falar da mudança de regulamento da Sula, que é muito legal também, ainda é uma valorizada na Copa Sul-Americana. E essa aqui eu acho sensacional. Vou começar de novo com o Fábio Scheib, a gente tem 3 minutos antes do repórter CBN. O elenco do Palmeiras se apresentou virtualmente, com o técnico Abel Ferreira passando uma mensagem de boas-vindas e os preparadores físicos divulgando o calendário de exercícios que cada atleta deve fazer em casa. De forma presencial, o Palmeiras se reapresenta no dia 2 de janeiro. Você, Fábio Scheib, que está virtualmente, que legal, né? Os caras poderem passar com a família até o Natal, o Ano Novo, poderem fazer o treinamento, os exercícios físicos dentro de casa. Gostei dessa inovação, viu, Fábio? Pois não, Guarizo, uma nova modernidade, né? Permite isso. E essa cartilha que os preparadores passaram para eles, diariamente eles têm que fazer os exercícios e tal. O jogador tem que estar focado também, né? Tem que estar concentrado e poder organizar direito para poder fazer os exercícios em casa, porque a gente sabe muitas vezes em casa fica mais tranquilo, assim, não fica tão em função dos exercícios, mas os jogadores têm essa cartilha para cumprir durante todos os dias e seguir essa linha para se apresentar muito bem no dia 2. Uma novidade sobre o Palmeiras, Guarizo, que está rolando nas redes sociais, é que o Dudu acertou o contrato com o Palmeiras, vai assinar no próximo dia 2 de janeiro, quando se representar, viu? Olha, em vez de pôr o hino, põe um aleluia aí, Bolacha. Nossa, obrigado, Fábio Scheib. Você salvou o Natal e o Ano Novo dos palmeirenses, que tava uma briga aí, né? A Leila falando que não pagava mais, o Dudu que tava com problema aí por causa de produtividade, né? Então acertou. Vamos
Legal essa A palavra do Dudu é que dia 2 de novembro, quando se representar... Ô, louco, 2 de novembro? Lá dia de 2 de janeiro, desculpe. Eu sei, tô brincando, Fábio Charles. Ele assina essa renovação, né? Que vai até o final de 2023, mas já prevendo um contrato estendido até o final de 2025. Grande notícia, Carlão, porque a gente vê o Palmeiras perdendo Scarpa, né? Daqui a pouco sai Danilo para a Europa. O Dudu é o pilar desse time do Palmeiras. Ele significa, inclusive, a contratação dele, né? Aquele chapéu no Corinthians e no São Paulo significa a mudança do Palmeiras, a volta do Palmeiras a ser grande, né? Ele é o símbolo, né, desta mudança de patamar. Era um Palmeiras de 2014 brigando para não cair, em 2015 aí sim retorna ao velho Palmeiras, né? A sua tradição, brigando por títulos, conquistando, e o Dudu faz parte disso, tanto é que ele é um dos primeiros, né? Nesta nova roupagem do Palmeiras. É importante começar a temporada já sabendo o seu destino, sem ficar atrás de pré-contrato, convites, né? Focado no Palmeiras. E o Palmeiras precisa dar uma satisfação à sua torcida, precisa contratar, precisa jogadores de peso, eu digo, né? Ao suprir a ausência do Gustavo Scarpa, até para ter um 2023 tão vitorioso como fora 2022. Os jogadores de peso, a gente já lembra de Ronaldo Fenômeno. É brincadeira. Pesado bom, né? É que a época que eu apresentava o CBN Esportes regularmente, tinha uma pessoa que tudo que a gente falava queria corrigir, né? Não tem as linguagens do esporte, né? Mas legal. Agora são 4h30, temos aqui para o repórter CBN, né? Ainda não? Tem, né? Só dar a informação que o Santos vai fazer uma pré-temporada de uma semana em Atibaia. O Santos, ao contrário dos outros que estão se reapresentando, o Palmeiras que está virtualmente, o Santos vai já com o Odair Hellmann trabalhando, buscando jogador, até porque, né, tá abaixo da história do Santos, né, cara? Nossa, muito abaixo, muito. Ah, dá pra ir então, Bolacha? O Santos a gente não vê brigando por nada, né? Guarizo, acabamos de falar, acho que o Corinthians está num patamar abaixo do Palmeiras, mas pode fazer frente num eventual mata-mata. São Paulo abaixo, na minha visão, de Palmeiras e Corinthians, e o Santos, realmente, dos 4 grandes, é o que está devendo um pouquinho mais. Não tem um time do tamanho da sua camisa. Né? Santista chama de quarta força para ver se acontece igual aconteceu com o Corinthians da outra sorte. vez. Vamos para o intervalo, para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua com o CBN Esportes. Vamos falar da dupla campineira. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A primeira infância é a fase mais importante no desenvolvimento das crianças, e a Escola Pequeno Mundo é o lugar certo para explorar novas descobertas. Do berçário à educação infantil, com sistema de ensino poliedro e educação bilíngue, carinho e atenção que toda criança merece. Estamos na região do Parque Prado. Acesse o site pequenomundo.com.br. Escola Pequeno Mundo. O primeiro passo para um mundo de possibilidades. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino, disse que o orçamento de 2023 só será votado após a aprovação da PEC da transição. Sabino afirmou que a votação do orçamento pode ocorrer nesta quarta-feira, caso a PEC da transição seja aprovada ainda hoje pelo Legislativo. Ele não descartou a possibilidade de uma convocação extraordinária do Congresso Nacional na próxima semana para concluir a votação. O governo federal exonerou o secretário nacional do Esporte, Marcelo Reis Magalhães. Ele foi o padrinho de casamento do senador Flávio Bolsonaro e estava no cargo desde fevereiro de 2020. Magalhães ganhou destaque no cargo pelas frequentes viagens para o Rio de Janeiro, com as passagens e diárias pagas pelo governo federal. O número de divórcios no Brasil caiu mais de 10% em 2022, com o fim do isolamento social, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. Segundo o levantamento, 68.703 casais oficializaram a separação entre os meses de janeiro e novembro deste ano. No ano passado, o número foi de 76.671 divórcios. Os dados foram obtidos pelo portal G1. O Parlamento Europeu convidou Elon Musk, dono do Twitter, a prestar um depoimento para explicar as medidas de combate à divulgação de notícias falsas na rede social. O convite foi enviado pela presidente do parlamento, Roberta Metsola. No documento, ela disse que o Twitter não pode se tornar um catalisador da incitação ao ódio, das interferências eleitorais e da desinformação. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino e o trânsito em Campinas nesse momento, principais vias da cidade. Com informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue aí pela Avenida Prestes Maia, a movimentação já é mais intensa na chegada para a rodovia Santos Dumont, à altura lá do Jardim do Trevo, por isso siga aí com atenção. Na Amoreiras, trânsito intenso nos dois sentidos, à altura da rodovia Anhanguera e também nas proximidades da Avenida Mirandópolis. Inclusive, aproveitando aí para falar da Mirandópolis, por enquanto segue sem problemas, assim como a Avenida Presidente Juscelino, ali na região do Campos Elíseos e também do Balão do Laranja. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até daqui a pouco no ponto final. Até já. Defenda o seu cão do ataque de pulgas e carrapatos. NexGard é um tablete sabor carne que seu pet vai adorar e ficar protegido durante todo o mês. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36, antes da gente falar da dupla campineira, deixa eu falar a opinião dos ouvintes aqui, ó. Final do telefone 0137, o Santos está mais para ser a sexta força do Campeonato Paulista. A Lusa, juntamente com o Bragantino, estão bem à frente. É a opinião desse ouvinte. Já o Daniel de Souza, amigos, respeito a opinião de vocês, mas esse time do São Paulo não é melhor que o do Santos nunca. Podem ser do mesmo nível, mas superior não é. A gente também respeita todas, Daniel, obrigado. Mas cada um tem uma régua, né, Carlão? É difícil. Aí outra, a gente tá falando, neste momento, a gente fala com base no que aconteceu no fim de 2022 ou no chutômetro também, até porque as equipes sequer estão se apresentando agora, não tem um time titular, é toda uma preparação. Então a gente fala mais daquela coisa do palpite. Na minha visão, eu acho que o São Paulo, mesmo não tendo terminado bem o Campeonato Brasileiro, ainda você vê uma luz no fim do túnel. O Santos precisa se reorganizar, tem o Soteldo aí, machucou muito, né, no fim do ano passado, pouco pôde ajudar, mas de repente, havendo aquele famoso encaixe, o Santos pode bater de igual para igual com o São Paulo, isso não tem nenhum problema. Bom, vamos passar agora para a dupla campineira, começando pela Macaca. Fazia tempo que eu não via o Bolacha fazer a faixa da Ponte Preta. E o Júlio Nascimento vem trazendo as informações da Ponte. Olá, Júlio, boa tarde. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Começo falando sobre a reunião ontem no Conselho Deliberativo da Ponte Preta. 3 assuntos foram tratados. O primeiro assunto envolvendo a futura arena da Ponte Preta.
2 terrenos serão estudados pela comissão dessa nova arena e também pelos especialistas. Existe um escritório especializado em grandes obras que está à frente desse projeto, então esses terrenos serão estudados para trazer mais informações ao Conselho Deliberativo da Ponte sobre esse futuro projeto, que não é aquele mesmo que era encabeçado pelo Sérgio Carnielli e também pelo Eduardo Lacerda. É um novo projeto e os detalhes serão apresentados nas próximas reuniões. Ontem era mesmo para aprovação desses estudos dos locais. Também foi tratado ontem pelo presidente Eberlin, que estava presente na reunião, sobre os salários atrasados dos jogadores um dos motivos que o Eberlin acusa desses salários atrasados são penhoras e também bloqueios das contas desde outubro, que resultam aí em um dinheiro que faltou ao orçamento da Ponte, que chegaria na casa dos 8 milhões de reais, que seria direcionado para o pagamento desses jogadores, e isso acabou atrapalhando um pouquinho a saúde financeira nessa reta final, e que a Ponte está buscando soluções para entrar em 2023 com uma situação mais tranquila, para dar todo o respaldo ao elenco e também aos funcionários. E também o Eberlin atualizou o caso Alisson. A informação que nós temos é que o mandato de segurança da Ponte Preta não teve o efeito esperado aí pelo departamento jurídico. O Alisson deve ser oficializado pelo Cruzeiro e tem uma audiência marcada para abril, então essa novela vai se estender aí por alguns meses, mas a tendência é que o Alisson entre em campo vestindo a camisa do Cruzeiro. Em relação à parte do futebol, dentro de campo, Kaique França, Pedro Rocha e também o Lu Ribeiro serão os goleiros da Ponte Preta, e o Lauro, que vai para a sua segunda temporada como preparador de goleiros da Macaca, falou sobre esse trio de goleiros da Ponte. A gente fica feliz pelos 3, né? O Kaique chegou no início do ano, teve a sua oportunidade no início da Série B e foi muito bem. Teve o reconhecimento da diretoria, né, quanto à sua valorização, à sua renovação. A gente ficou feliz também pelo Luan, que em 2 oportunidades teve a chance de jogar e foi muito bem nos 2 jogos, garantindo 2 pontos para a equipe, que foram importantes na sequência. E o Pedro, quando ele encerrou a sua participação no Atlético, existia a possibilidade de retornar ao Sub-23 aqui da Ponte para fazer os jogos da competição. Já no primeiro dia eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele. No segundo foi um jogo amistoso em Piracicaba, no qual a gente acompanhou, viu a qualidade do atleta e repassamos isso para o professor Hélio e trouxemos ele, né? Então a gente ficou bastante feliz que integrou e na última partida fez uma partida também muito boa, segura, a sua estreia com a camisa da Ponte, né, no profissional. Então a gente avalia como positivo, a gente fica feliz também pelo esforço da diretoria de ter colocado ele à disposição. Acho que tendo essa oportunidade de trabalhar o segundo ano seguido, as coisas tendem a evoluir e o desempenho deles também. Tá, então a palavra do Lauro. A Ponte está no mercado ainda em busca de mais reforços, inclusive o Pablo Diego, né? Teve uma negociação quente com a Ponte em novembro, esfriou, mas agora acertou com a Macaca. O Pablo Diego também será uma opção aí nesse elenco, nesse plantel para 2023. Guarizô. Obrigado, Júlio. Você volta já com as informações do Guarani. Carlão, a gente vê, né? Primeiro, falar em arena, essas coisas deixa mais pra frente, né? Tudo bem que o conselho conversou sobre isso e tal, mas por enquanto vai ser o Moisés Lucarelli por muito tempo. E por que falar em arena mais pra frente? Primeiro, tem que ter uma situação financeira razoável para você montar um time que tem o problema ainda de disputar uma A2 e uma Série B, né? É um momento muito conturbado da história da Ponte Preta, né? Desde o ano passado, a gente fala no passado, mas é o Campeonato Paulista desse ano, em que culminou com o rebaixamento. Nós aqui de Campinas esperávamos nunca mais passar por isso, né? A gente tinha sido com o Guarani até 2018 e a Ponte não passava perto desta situação, alguns sustinhos e tal, mas não esperávamos que um dia esse fato seria consumado. E, infelizmente aconteceu devido a tantas coisas, né? Principalmente o extracampo, e isso acaba refletindo dentro de campo. A Ponte montou um time horrível para o Campeonato Paulista, longe das 4 linhas a situação permanece caótica, essa briga, essa polarização dentro do clube, quem só tem a perder
é a entidade, né? O torcedor também, porque é o que mais sofre, né? Agora, quem está envolvido nessa briga, eu não sei se são pontepretanos mesmo, ou se na verdade eles querem o poder, eles querem aparecer, porque você ser um dirigente importante da Ponte Preta e do Guarani, você é mais falado que o prefeito da cidade. Muita gente sabe quem é o presidente da Ponte, sabe quem é o presidente do Guarani, não sabe o nome do prefeito de Campinas. Então é um cargo de status, né? Você ser um dirigente importante de um dos clubes de Campinas ou dos 2 clubes de Campinas é um cargo de status. Então, infelizmente, essas vaidades acabam atrapalhando e afetam uma camisa importante, uma camisa pesada que hoje passa por dificuldades, que hoje tem problemas na montagem de elenco, vai disputar um campeonato deficitário. Tudo isso em virtude dos desmandos do lado A do lado B. Aqui não tem preferência por um lado, preferência por outro lado, não. Eu acho que todo mundo envolvido nesta situação caótica da Ponte Preta, eu acho que tem culpa neste momento tão triste que vive a entidade e o torcedor acaba sofrendo. É o que mais sofre, né? Com certeza. Antes da gente ir para o intervalo, 4 perguntas aqui, bate-bola, jogo rápido da Marília Gabriela, para você. Lá. Vindas do Gramari. Expectativas para Ponte Preta? Subir no Paulista? Obrigatoriamente, né? Mesmo diante de todos esses problemas que nós enumeramos aqui, a Ponte, eu acho que vai brigar para subir. Ser campeã da A2? Sim, ser campeã da A2, mas em primeiro lugar subir. Eu acho que essa coisa de título é importante, o torcedor anseia, mas não é um título da A2 que vai resolver o problema da escassez de títulos da Ponte Preta. Essa aqui não dá nem para, creio eu, né? O comentarista é você. Eu acho que não dá para responder nesse momento porque os times estão sendo formados. Quem na A2 poderá fazer frente à Ponte? A gente vai mais pela tradição. Acho que o 15 de Piracicaba é um rival histórico da Ponte. Novo Horizontino está se reforçando muito bem para esta disputa. A Santista está com o Sérgio Guedes, né? Então são times tradicionais, times fortes e que vão incomodar, mesmo os que não são tão tradicionais, mas, poxa, enfrentar a Ponte vai ser uma atração. Você vai ver o perrengue que a Macaca vai enfrentar lá em Rio Claro. Sim. Né? Você pega o Velo Clube, não é um adversário tão tradicional, não tem aquela história ligada à Ponte Preta como é o 15 de Piracicaba, por exemplo, Sim. Mas vai oferecer muitos problemas à Ponte. Voltando às perguntas do Gramari, 2 em 1. Subir para a Série A ou manter-se na Série B? Hoje, cara, subir pode resolver muitos problemas. Agora, você subir para despencar no outro ano, o caos pode ser maior, né? Santa Cruz viveu isso, Paraná Clube viveu isso, que caiu, despencou, hoje nem disputa sequer uma competição nacional. Então acho que para subir para a primeira divisão você tem que estar muito bem estruturado para pelo menos ficar uns 5 anos. Vamos para o intervalo então e daqui a pouco a gente volta para falar do lado verde da dupla campineira, o Guarani. Até já! CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Vamos falar do Guarani, agora às 4h49, as novidades do lado do Bugre, Júlio Nascimento. Vamos lá, Guarizo, informações do Guarani, que segue a sua rotina de apresentações. O Bugre tem apresentado as novas caras aí ao seu torcedor, reforços para a próxima temporada, e uma das novas opções para o sistema ofensivo será Bruno Michel, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Figueirense, da Ponte Preta, estava no Botafogo de Ribeirão Preto e agora desembarca no Brinco de Ouro. Fiz uma base muito boa, fiz uma base no Corinthians, São Bernardo, no Atlético Mineiro. Acabei subindo profissional no Atlético e fui emprestado pro Figueirense. Logo depois fui pro Botafogo de Ribeirão Preto. E agora estou aqui para vestir a camisa do Guarani. Sim, eu sou um jogador que joga pelos dois lados do campo, como no lado direito como no lado esquerdo. Gosto muito do 1 para 1. Sou jogador também que gosto bastante de cruzar na área, servir bastante centroavante e sempre tentar fazer o gol, que é o mais importante. Tá, então, Guarizo, a apresentação do Bruno Michel, que será uma das opções aí nesse time do Guarani agora com o Moser em 2023, sistema ofensivo recebendo novas peças para a próxima temporada. Atualizando a situação envolvendo o Bidu, ontem o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés, teve uma reunião importante com o Corinthians para definir os últimos detalhes da transferência do Bidu. O Guarani queria uma transferência em definitivo do jogador, sondava ali com o Corinthians uma venda por 6, 7, 8 milhões de reais. O Corinthians queria o contrato de empréstimo, as partes chegaram a negociar, esfriaram a negociação, depois até o São Paulo apareceu como interessado em atravessar o negócio, mas os últimos dias foram decisivos e o Bidu será jogador do Corinthians através de uma negociação que foi um meio termo entre o que as duas partes queriam. Será o contrato de empréstimo de uma temporada, mas o Guarani vai fixar o valor de compra, porque o Corinthians terá prioridade de compra ao término deste empréstimo, mas o Timão também garante 20% dos direitos econômicos do Bidu, pagando uma compensação financeira, e também deve ceder 1 ou 2 jogadores que estão no plantel do Corinthians e que não serão aproveitados pelo técnico Fernando Lázaro. Muitos torcedores estão perguntando quais são esses nomes, se o Luan, que está embaixo no Corinthians, seria disponibilizado para o Guarani. É difícil apontar neste momento quais serão os jogadores, porque a diretoria do Guarani vai analisar esses nomes nos próximos dias, aí sim para tomar uma decisão envolvendo algum atleta que hoje esteja ligado ao Corinthians e que não será aproveitado. Também em relação ao mercado, o Anderson do Azures também já treinando com o grupo. O Guarani ainda está em busca de um volante e a tendência é de reforçar o time com opções também para o ataque, né? O ataque do Guarani ainda tem essa incógnita envolvendo o Yuri Tanque, o Bruno Miranda. O Bolívar quer a volta dele imediatamente, mas ele tem contrato até julho. O Guarani está convencendo o jogador a permanecer em Campinas para ter mais oportunidades durante o Campeonato Paulista. Então são algumas pautas que o Ricardo Moisés e o Conselho de Administração
administração vão tratar aí nos próximos dias. O Andrigo, que jogou no Guarani recentemente, ao lado do Regis, do Bruno Sávio, esteve no Guarani nos últimos dias, mas ele está de férias. O Andrigo joga fora do país, está curtindo férias em Campinas, passou lá para dar um abraço nos amigos também, mas não tem nenhuma negociação, pelo menos neste momento, envolvendo o Andrigo e a equipe do Guarani. De Freitas, dessa lista de nomes, dá para ir analisando, né, quando os jogadores vão chegando, mas essa situação do Bidu é melhor para todo mundo, né, porque o Guarani ele quer ganhar o dinheiro dele agora, mas não vai. O Bidu, se ficar no Guarani, fica insatisfeito. Então, o Corinthians é a vitrine. Talvez mais lá na frente isso renda bom negócio para todo mundo, né? Até porque o Guarani já na pose, claro que o Bidu é um jogador de qualidade, se permanecesse iria brigar pela titularidade com o Jamerson, né? Mas a gente percebe que o elenco do Guarani já tá meio que fechado, né? E o Bidu, se ficasse, eu não sei se ele ficaria satisfeito aqui em Campinas, né? Até porque o jogador, a gente sabe que ele tem ambições, é um cara que defendeu o Cruzeiro e foi bem na última temporada. De repente voltar para o Guarani, eu digo, na cabeça do Bidu, pode ser um retrocesso. Então é melhor ele ir para o Corinthians, o Guarani entra aí em algum acordo. É claro que o dinheiro que é objeto de desejo nesta situação não é o que o Guarani estava desejando, mas de qualquer maneira é um jogador que vai para o Corinthians e de repente no futuro pode aparecer bem, aí sim render aquilo que o Guarani espera para os seus cofres. O Gramari diz aqui que o Bruno Michel tá certo, ele deixou a rivalidade de lado, mas diz que do Figueirense ele foi pro Botafogo de Ribeirão, porque na Ponte não jogou nada. É verdade, bom para ele não precisar citar a Ponte Preta e também é bom pro Ponte Pretano não se lembrar dele, né? Mas pode dar certo no Guarani, por que não, pode dar certo. Nós falávamos até em off aqui, né? O Yuri foi uma grata surpresa. Eu dei minha mão à palmatória, porque nós traçávamos o paralelo do Yuri com aquele Yuri da Ponte. No Guarani ele foi sensacional. Talvez se o Guarani não tivesse o Yuri, estaria numa Série C hoje, né? E agora vem o Bruno Michel, que na Ponte foi um horror, na Ponte foi um desastre. Mas no Botafogo ele foi bem, foi tão bem que acabou fazendo um gol da vitória do Botafogo aqui contra a Ponte Preta. Então ele tem todas as possibilidades de se dar bem aí com a camisa do Bugre. Quer ler mais perguntas aí? Fique à vontade, Carlão. Olha só, vamos lá. Gabriel Menino está indo para o Vasco, também ouvi algo nesse sentido. O Fábio Scheib já responde, continua. Rony do Corinthians e Adson. O Adson é aquela fumaça, né? O Rony, volante. São jogadores normais. Tá certo. Existe algo, Fábio Scheib, sobre uma possível... E por que no bloco do Guarani a gente está falando disso? Porque o Guarani é formador do Gabriel Menino, né? Então, o Guarani ganharia dinheiro em uma transferência do Gabriel Menino. Mas existe algo, é sondagem, Palmeiras pensa em liberar? O que você, como boas fontes que você tem dentro do Allianz Parque e do CT da Barra Funda, pode nos dizer, Fábio? Guarizo, surgiu essa possibilidade hoje, né? O Gabriel Menino, a especulação que o Vasco teria feito uma oferta para ele. O Palmeiras, na verdade, espera uma oferta pelo Danilo, né? Pelo volante Danilo, para ver se vai liberar, porque o Gabriel Menino seria mais utilizado nesse 2023. O que depende dessa negociação do Gabriel Menino com o Vasco é uma negociação do Danilo, com a abertura da janela da Europa. O clube europeu faz uma sondagem, uma oferta pelo Danilo, o Danilo indo embora, o Gabriel Menino ganharia mais chance no Palmeiras e não seria liberado pelo Palmeiras. Por isso que eu consegui apurar agora, e vendo esses detalhes, o Palmeiras não liberaria os dois, né? Um dos dois. O Danilo provavelmente indo para a Europa, o Gabriel Menino ficaria. O Vasco que está levando um jogador do Corinthians também, né? O Lucas Piton, lateral esquerdo, está acertando com o Vasco, além do Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, que está indo para o Vasco também. O Vasco fazendo um novo time com o Barbieri aí, né? O Léo também joga como lateral, e aí encaixa muito desse interesse. Interesse já existe, né? Mas dessa negociação que o Júlio trouxe do Corinthians com o Bidu, Carlão. Vamos ver como o desenrolar de toda essa história, né? De essas movimentações, o Vasco investindo, né? Já leva o Léo, agora interessado no Piton, aí o Bidu vai pro Corinthians. Essa dança das cadeiras agora começou a ferver um pouquinho mais, tá meio parado, né? Sim, de Copa do Mundo, tá? A gente estava todo mundo de olho na Copa do Mundo, né? Bom, e
vai ter uma novidade também, né? Porque a Sul-Americana vai passar a ser mais importante, né? O São Paulo, por exemplo, que tem a Sul-Americana como o objetivo do ano, porque agora classifica um como classificava, mas vai parar de ter aquele jogo inútil. Lembra a Sul-Americana que o Corinthians goleou 2 times, mas já estava eliminado porque só passava um dos 4? Sim. Agora o segundo colocado vai enfrentar quem vier do terceiro do grupo da Libertadores para sair para o mata-mata. Até porque apenas fica complicado, né? Não, uma chave de 4 para passar não dá. É muito difícil. A mudança que querem fazer na Copa do Mundo, porque ficou emocionante os grupos com 4, se você vai fazer com 48 seleções, não dá. Ou você mantém 32 ou já leva 64 de uma vez pra... não dá ideia. Esse Gianni Infantino aí, ele é meio artista, hein? Vai virando Copa São Paulo. O que ele quis agora? Copa a cada 3? Copa a cada 3 anos. Todo mês ele lança uma aí. É meio professor Pardal. O cara deve ficar assim, o que eu vou fazer hoje? Do que eu vou falar hoje? Vou inventar isso aqui. Cada uma, hein? O legal da Copa é essa distância, né? De 4 em 4 anos, esse período que gera uma expectativa. Lógico, a gente se emociona com a Copa por causa disso. Chama o Arthur aí pra mim, vou chamar ele porque ele deu muito trabalho hoje aqui. Vem aqui, Arthur. Ô, Fábio Scheibe, qual foi a pergunta que você me fez fora do ar? Se era seu filho, não é, Guarizo? Com essa cara de Carlão de Freitas, mostra a imagem aqui, Daniel. Com essa cara de Carlão de Freitas, ele vai ser meu filho? Que eu vi de relance aí. Vai embora, Arthur. Tchau. Já apareceu aqui. A gente vai encerrando o programa em alto astral aqui, agradecendo, né? Não sei, olha lá, o Arthur mesmo na imagem pequena, ele tá aqui, tá fazendo... De quem que é essa dança aí? Do Mbappé, do Emiliano Martinez? Quem que dança desse jeito? Ele gosta do pombo, faz o pombo aí. O pombo! Grande Arthur fazendo o pombo para encerrar o programa. Tem um aqui, ó. Brasil! Cristiano Ronaldo, sensacional, Arthur trazendo todas as danças aqui no YouTube. Carlão de Freitas, grande abraço. Valeu, Guarizo. Até a próxima aí, um bom resto de terça-feira a todos nós. Valeu. Fábio Scheibe, grande abraço. Valeu, Guarizo. Bom, se a voz do Pio tiver boa amanhã, ele volta. Se não, até amanhã, mas ele vai estar. Valeu, Arthur. Tchau. Palmeiras não tem mundial. Vai embora. Copinha tem sim. Tchau.